E agora a gente olha para o cenário de emprego do Brasil, porque o nosso país criou 72.960 vagas de emprego no mês de maio. É o que mostra o CAGED, divulgado agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. E para a gente ter uma ideia sobre esse dado, é o menor saldo mensal do ano e também o pior resultado para maio desde 2020, quando o Brasil perdeu aí cerca de 398 mil postos de trabalho. Apesar dessa queda, os 5 grandes grupos de atividades econômicas tiveram um saldo positivo. O grupo de serviços foi destaque, com mais de 45 mil postos, seguido aí da construção, com 12 mil postos criados. E o terceiro grupo com maior geração no mês foi agropecuária, com 10 mil postos de trabalho. Seguido de indústria, com 4 mil postos. E, por último, o comércio, com saldo marginal de 40 postos. A gente vai seguir, claro, atualizando esse cenário do CAGED, tão aguardado e que acabou surpreendendo com esse dado, então, de 72, em torno de 72 mil empregos, quase 73 mil empregos. Vamos conversar, então, ao vivo com o Rodolfo Tobler, economista do FGV Ibre. Tudo bem, Rodolfo? Bem-vindo aqui no Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite de participar aqui do programa. Quero muito saber a sua avaliação, esse dado que veio bem abaixo das projeções. O que explica esse resultado? O que a gente está observando é um pouco da desaceleração do mercado de trabalho, que tem muito a ver com a própria desaceleração da atividade econômica, né? A gente passou por anos aí de crescimento acima de 3%, a gente teve aí um ano de 2025 já com crescimento um pouco abaixo, especialmente a partir da segunda metade do ano, e a economia acaba sendo o principal motor do mercado de trabalho, especialmente o mercado formal. Quando a gente chega agora no início de 2026, a gente observa que tem essas questões sazonais, mas quando a gente tira os efeitos sazonais e olha o andamento da série, o que a gente tem observado é que tem tido alguma desaceleração. Ainda se tem gerado vagas, mas o ritmo dessa geração de vagas está um pouco menor, muito porque a própria economia, né, a própria atividade econômica também tem evoluído, mas num ritmo abaixo do que se observava antes. Perfeito. Esse dado, na sua avaliação, surpreendeu realmente o mercado? Porque a gente estava vendo uma previsão aí de 120 mil vagas. E aí, no fim, vai quase 73 mil vagas, né? Queria entender o impacto disso para o mercado como um todo, na sua percepção. A nossa previsão em si aqui da FGV estava um pouco parecida, a gente estava com cerca de 70 mil de saldo, né, de previsão, mas de fato era uma previsão um pouco mais pessimista olhando a média do mercado. Então, olhando o dado como um todo, ele veio com um viés um pouco mais baixo do que se esperava. Acho que isso vai um pouco de encontro com essa desaceleração que a gente tem observado. A gente já observa até em outras estatísticas de mercado de trabalho, como foi recentemente a divulgação do dado da PNAD, indícios de que o mercado de trabalho ainda se mostra aquecido, mas no ritmo menos intenso do que acontecia ali até o final de 2025. A própria taxa de desemprego também tem dado alguns sinais de estar andando um pouco de lado. Então é natural, quando a gente começa a olhar esses dados do CAGED, que haja uma desaceleração talvez um pouco mais rápida do que se esperava ali nas previsões, mas acho que esse cenário, essa tendência de desaceleração do mercado de trabalho nos saldos já era esperada. Isso não surpreende tanto a tendência desse número, talvez um pouco a magnitude. Perfeito. Olhando para o cenário de impactos como um todo, o que a gente pode já, talvez, relacionar esse resultado do mês de maio do CAGED com outros cenários, olhando para o cenário da política como um todo, mais especificamente desse cenário econômico aqui, e mais da política monetária também, o quanto que isso pode ter de impacto? Acho que essa desaceleração do mercado de trabalho é uma notícia positiva quando a gente olha a questão do controle da inflação, né? Quando a gente tem um mercado de trabalho muito aquecido, como a gente vinha observando, com recorde atrás de recorde de números de geração de vagas, mercado de trabalho muito aquecido, isso pode trazer uma sinalização favorável no presente, mas é um indicativo negativo para o longo prazo, na medida que o Banco Central tem tentado esfriar a economia para conseguir abaixar os juros, e, ao mesmo tempo, isso pode acabar gerando algum problema inflacionário no segundo passo. Então, quando a gente começa a ver uma desaceleração do mercado de trabalho, isso é um pouco desse efeito de juros altos que a gente tem observado na economia, que é uma tentativa do Banco Central de realmente deixar a economia no ritmo um pouco menor para que a inflação não seja um problema. Então, mostrando esse dado de desaceleração, isso vai ajudar com que o Banco Central consiga ali compor o seu cenário e ver se ainda é possível fazer algum tipo de redução, algum tipo de queda dos juros, mas pelo menos esse não passa a ser um fator de preocupação para o Banco Central quando ele faz o seu cenário de juros. Se a gente tivesse uma aceleração, se a gente tivesse números muito aquecidos ou novos recordes do mercado de trabalho, isso poderia ser um sinal de alerta para o Banco Central, na medida que ele agora tem feito alguns cortes, ainda que menores do que se esperava no início do ano, então poderia ser um sinal de alerta. Então acho que esse resultado, mostrando uma desaceleração, como já se vem se esperando,
eu acho que ele é favorável para que o Banco Central possa compor ali seu cenário e avaliar as próximas decisões de juros. E já aproveito para perguntar um pouco da projeção de vocês, olhando para os próximos resultados de emprego como um todo, porque a gente vem de um cenário muito otimista, né? Olhando para o emprego, muitas vezes surpreendendo economistas, várias projeções aí mostrando que o mercado de trabalho estava muito resiliente, demorou para sentir os impactos, por exemplo, de uma alta de juros, como a gente vinha acompanhando, e agora que os juros começam a cair, ainda que aos pouquinhos, a gente vê esse impacto como um todo. E aí aproveito para perguntar como é que vocês estão enxergando os próximos resultados, os próximos meses, se a gente deve ver um cenário semelhante, se essa vai ser a tendência agora. Demorou, mas agora o mercado começa a sentir? Eu acredito que sim, acho que a gente ainda vai continuar vivendo um mercado de trabalho aquecido, acho que isso a gente tem visto, que por mais que se tenha uma desaceleração da atividade econômica, ainda é um momento de crescimento, né? A gente tem esperado, quando a gente olha a média do mercado, um crescimento para esse ano ainda em torno de 2%, ano passado já foi próximo disso, então por mais que tenha diminuído o ritmo, ainda são anos de crescimento econômico, e isso ajuda a manter também o aquecimento do mercado de trabalho. Eu acho que a tendência agora para esses próximos meses, para o final de 2026, é que a gente não vai mais observar aqueles recordes que a gente vinha observando, de mês após mês, uma redução da taxa de desocupação ou de geração de empregos, esses saldos do CAGED cada vez maiores. Então, acho que olhando daqui para frente, as expectativas são de cenários mais parecidos como esse, de que a gente vai ter saldos ainda positivos, mas um pouco mais tímidos em relação ao que a gente vinha observando. Então, acho que a tendência agora é um mercado de trabalho muito mais próximo da estabilidade do que em um crescimento muito forte, o que ainda não é ruim como um todo, porque a gente, como a gente tem visto, o mercado de trabalho evolui muito ao longo dos últimos anos, então uma estabilidade nesse patamar que a gente está agora ainda é um indicativo positivo para o mercado de trabalho. A grande questão é que esse ritmo agora tende a ser muito mais estável do que, de fato, aquele crescimento mais forte. Esse é um ponto super importante, porque não quer dizer que o fato da gente estar com menos vagas, por exemplo, criadas, seja uma questão preocupante. Essa desaceleração, no caso, faz parte do processo, mas ainda não está num nível que seria um nível de alerta, é isso? Exatamente. A gente não tem agora um cenário de que vai ser um mercado de trabalho muito negativo, que vai ser um momento de demissão em massa, que esse saldo do CAGED vai passar a ser muito negativo. Eu acho que a gente está passando por um momento cíclico que é esperado na medida que o Banco Central realmente coloca uma taxa de juros no patamar mais elevado para esfriar a economia e controlar a inflação ali em um segundo momento. É natural que o mercado de trabalho também passe por um momento de esfriamento, um momento de perda de força, e aí o que a gente tem observado agora já é os primeiros sinais de uma estabilidade. Como até você mesmo falou, a gente até demorou a sentir um pouco esse efeito da desaceleração, o mercado de trabalho ainda se mostrou aquecido por bastante tempo, agora a gente começa a ver esses primeiros sinais, a gente olha ali, por exemplo, essa comparação dos dados do CAGED de maio contra maio do ano passado, né, o estoque de pessoas trabalhando, é a primeira vez que a gente abaixa de 1 milhão no saldo comparando ano contra ano, isso não acontecia desde ali da época da pandemia, então a gente tem realmente uma tendência favorável que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, que faz com que a gente esteja num patamar muito positivo. Então, olhar para essa estabilidade, para essa desaceleração ao longo dos próximos meses, não quer dizer que é um cenário muito negativo, um cenário devastador. É muito mais uma questão de estabilidade ainda no patamar positivo. Muito bem, Rodolfo Tobler, economista do FGV IBRE, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, por nos ajudar a entender e desenhar praticamente aí esse cenário do emprego no Brasil. Bom trabalho para você por aí, boa semana, viu? Eu que agradeço, boa semana aí para todos nós.